5. Todo fim é um começo. Há 2000 anos, Jó perguntou: se alguém morre, viverá novamente? Desde então tem se repetido a pergunta milhões de vezes. A verdade é que não há morte no sentido de esquecimento. Deus é vida e essa vida é a nossa agora. A vida ou Deus não tem começo nem fim. O homem, sendo vida como manifestação de Deus, não pode morrer. O corpo tem começo e tem fim. Teremos sempre corpo porque este, seja em 3 ou em 4 dimensões, é o veículo para a expressão da vida. Quando o veículo ou o corpo deixa de ser instrumento conveniente, é posto de lado. O espírito então se veste de novo corpo. Não devemos pensar na morte como fim. Nela pensemos de preferência como novo começo e mais abundante. Não devemos nela pensar como perda, mas de preferência como ganho. Ao invés de pensar tristemente em separação, pensemos em nos reunir aos entes queridos. Ao invés de pensar que nos vamos embora, imaginemos que chegamos a novo destino. Quando tivermos experimentado a realidade do que o homem chama morte, nos aperceberemos de que é nosso nascimento. Será o que a saúde é para o doente, o lar para o exilado. Disse Milton: a morte é a chave de ouro que abre o palácio da eternidade. É impossível considerar-se algo tão universal como a morte como sendo um mal. Deve ser um bem ou então não existiria. A jornada é de glória para glória. O homem vai para frente, para cima, para Deus. Admitimos processos de renovação, de ressurreição, de fruição nas estações, nos pássaros, nas flores, na vida dos insetos, mas quando chegamos ao homem, ficamos entorpecidos e mudos de temor. Temos receio de encarar a morte e o nascimento como tão só as faces opostas do escudo da vida que se não devem temer. Fundamentalmente é a vida no processo de mudança. Algo de velho abandonado por algo de novo é a transição consumada no que se chama processo da morte. Quando o indivíduo passa à dimensão seguinte da vida, adquire o uso completo das faculdades mentais. Reconhece o novo ambiente, conhecerá outros e será igualmente conhecido. Verá, entenderá, aprenderá e se adiantará em todas as fases da existência. A morte é mais do que um fim. Realmente é novo começo. Por isso que quando algo acaba, algo diferente sempre começa. Por isso, cada fim é um começo. A entrada na nova dimensão da vida caracteriza-se pela novidade, liberdade e expressão. A vida é desdobramento sem fim. A vida é uma progressão, descobrimento sem fim, que se expande continuamente. Na dimensão seguinte da vida, o indivíduo possui a memória da vida no plano terreno e a lembrança do que foi e quem foi é o elo que lembra a continuidade da vida individual a quem se expande incessantemente. Deus é infinito. Você também é infinito e nunca exaurirá na eternidade as glórias e belezas que tem dentro de si. Daí ser você tão maravilhoso. No capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, diz Paulo que há também corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho das estrelas difere do brilho dos terrestres. E como trouxeram a imagem do terreno, também traremos a imagem do celeste. Você é imortal. Aí Paulo diz que não há realmente morte e que todos os homens são imortais. Cada criança que nasce é a vida universal ou Deus que lhe toma forma. Na realidade, o próprio Deus, descendo do céu, estado invisível e aparentemente em corpo terreno. Quando este instrumento deixa de funcionar com perfeição, tomamos uma quarta dimensão a que nos referimos frequentemente como corpo sutil, celestial, astral, subjetivo, etc. O único elemento que se leva para a dimensão seguinte da vida é o estado de consciência, quer dizer, o conhecimento, a percepção
e a convicção de Deus, vida e universo. Como duas filhas encararam a transição do pai. Há pouco tempo visitei duas moças com o fim de realizar uma meditação pelo pai que tinha passado pela transição. Uma delas disse: "Sei que papai está vivo com a vida de Deus em plano mais elevado. Desejamos rezar por ele e irradiar-lhe amor, que o ajudará a ir para adiante." Comentou que ele morrera exatamente às 2 horas da tarde e a irmã lhe disse: "São 2 horas, mas repare que o ponteiro está se movendo para outra hora." O mesmo é verdade em relação a nosso pai. A vida dele cessou e nova vida começou para ele. Sabia que todo fim é um princípio. Revestimos novo corpo. Paulo diz: "Como trouxemos a imagem do terreno, querendo significar que todos nascemos em tempo, espaço e 3 dimensões. Mas traremos também a imagem do celeste. Isto é, algum dia nos desfaremos deste corpo. Não o levamos conosco quando penetramos oscilações mais altas do espírito, quando nos tornamos tão rarefeitos e atenuados que os homens em geral não podem ver-nos. Todos têm de crescer e expandir-se. Mesmo a criança que se extinguiu logo ao nascer ou somente viveu poucas horas é uma nota de graça na grande sinfonia de toda a criação. A criança cresce, expande-se e se desenvolve em outra dimensão do espírito. Por meio do amor, essa criança se funde com todos quantos estão tocando na orquestra celestial, conduzida pelos grandes regentes Jesus, Moisés, Lao Tse, Confúcio e outros iluminados que ainda vivem. Movem-se e têm existência em mansões mais elevadas da casa do nosso Pai. Você encontrará novamente os entes amados. Quando você veio para este mundo, encontrou mãos afetuosas para recebê-lo. Afagaram-no e amaram-no e satisfizeram-lhe todas as necessidades até que você deixou a infância. O que é verdade em um plano, o é também para todos os outros planos da existência, porque Deus é amor. Ao entrar na nova dimensão, você encontrará amas e médicos treinados que o iniciarão e apresentarão na nova vida. O amor atrai e você encontrará novamente todos os entes amados e realizará feliz união. Se neste mundo você tiver sido divulgador da verdade, lá também ensinará e escreverá. Viajará e fará tudo quanto aqui fazia. A única diferença é que estará operando em novo comprimento de onda ou plano mais elevado. Lá não verá a lua ou o sol, porque o tempo de lá não é o mesmo que o daqui. Quando à noite, por exemplo, você vai dormir, seu espírito pode estar ativo, mas você não tem consciência do tempo. O tempo aqui não é o tempo de lá. Conversei recentemente viajando de avião com um escritor que ia para Hong Kong. Disse-me que adormeceu certa noite e viajou pelo mundo inteiro, realizou conferências que duraram horas, visitou milhares de pessoas e leu livros, um deles de 5.000 páginas. Leu também o texto de novo livro que estava escrevendo. Quando acordou, verificou que estivera dormindo somente por 1 minuto. Encontra-se na dimensão seguinte da vida, a réplica de tudo quanto existe neste mundo, em cima como embaixo, assim no céu como na terra. Como saiu vitoriosa face à morte de 2 filhos. Há pouco tempo conversei com uma senhora que havia perdido 2 filhos na Guerra da Coreia, um de 19 e outro de 20 anos. A princípio, a notícia da transição deles foi terrível golpe para ela, mas em breve recuperou o domínio sobre si, afirmando com serenidade: Ele, Deus, não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos nele vivem. Olhou para mim com extraordinária irradiação nos olhos ao dizer: Sabe o que senti? Pronunciou as palavras vagarosamente e com calma, cheia de majestade.
Senti de repente penetrar meu coração uma onda de paz interior, desaparecendo todo o sentimento de aflição. Soube e senti que estavam vivos e sentia-lhes a presença e os afagos. Foi uma experiência maravilhosa. Disse que os filhos tinham sido muito religiosos, cheios de amor, alegria e vitalidade. Continuou. Sei que Deus é justo e bom e compreendi que, embora sinta a falta deles, ao mesmo tempo estão construindo outro lar na dimensão seguinte, em que tem novo corpo e novas tarefas a realizar. Perguntei a mim mesmo: como poderei ajudá-los? A resposta veio prontamente: reze por eles. Rezei e pensei da seguinte maneira: Deus emprestou-me os filhos, Ele que é a fonte de toda a vida e doador de toda dádiva. Sabia que não havia de tê-los por todo sempre, que haviam de deixar-me algum dia, casar, talvez mudar para outra cidade ou para terras estranhas. Amava-os enquanto estavam comigo. Deixei-lhes tudo enquanto podia de amor, fé e confiança em Deus. Tenho agora por missão ajudá-los a construir um novo lar, enquanto irradio o amor, paz e alegria para eles. A luz, o amor, a verdade e a beleza de Deus fluem através deles. Enche-lhes a alma a divina paz. Alegro-me com a viagem deles para diante, eis que a vida é progressão. Sempre que neles penso, digo: Deus está com eles e tudo está bem. Esta oração, que repetia diversas vezes por dia durante algumas semanas, trouxe completo sentimento de paz e tranquilidade a esta mulher. Ajudou os filhos por meio das orações e também ajudou a si mesma. Como orar pelos que dizemos mortos. Interpreta-te da seguinte maneira: dar o óleo da alegria para o luto. Devemos ensinar a todos que não têm de se afligir ou lastimar pelos entes amados. Quando irradiamos amor, paz e alegria para os entes amados que se transportaram para a dimensão seguinte, oramos por eles da maneira acertada. Estamos elevando-os em consciência. É verdadeiramente dar o óleo da alegria para o luto. Alegremo-nos pelo novo nascimento, sabendo que a presença de Deus se encontra onde estão. Onde Deus se encontra, não pode existir mal algum. Com o intuito de orar pelos que chamamos de mortos, devemos imaginar que os entes queridos que passaram estão morando em estado de beleza, alegria e amor. Estamos então elevando-os porque sentem as nossas orações e são por isso abençoados. Tornamo-los felizes por meio da nossa reza sincera. Ao invés de pensar que estão mortos e desaparecidos, que o ser está onde estão os túmulos, devemos ver por meio de uma atitude interior que estão em situação de beleza indescritível. Não devemos nunca permanecer em atitude de falta, limitação ou pesar. Como o ator enxugou as lágrimas. Conheci em Nova York um ator que recebera, por telegrama, a notícia da morte na Índia da esposa e 3 filhos. Faltavam 10 minutos para se apresentar no palco. Tinha de cantar, dançar e pilheirar. Disse-me: obriguei-me a pensar em Deus e seu amor. Sabia que o pêndulo da vida que oscilara para tragédia e desespero em minha vida tinha de oscilar imediatamente em sentido oposto. Comecei a pedir a Deus que me desse força e poder a fim de fazer o melhor espetáculo de toda a minha vida. De certo modo, sabia que era esse o desejo da mulher e dos filhos, enquanto as lágrimas me escorriam pelas faces. Lembrei-me de Deus, afirmando que Ele me estava ajudando e enxugando as lágrimas. Ofereci uma oração pelos meus entes queridos, pedindo os conduzisse para junto das águas tranquilas e lá estivesse com eles o divino amor. Estava com o coração despedaçado, mas elevou a voz em cantos alegres e dançou como nunca dançara antes. A plateia aplaudiu-o repetidamente. Disse-me ter sido a maior emoção de toda a sua vida. Sentiu a todo momento Deus com ele. Da tristeza mais profunda, forçou a si próprio a pensar em Deus e sua bondade, e Deus respondeu-lhe:
invocou o maior poder que conhecemos. Este poder se apresentou milagrosamente, elevou-o e deu-lhe forças. Olhou para cima, procurou a solução. Do fundo do abismo, clamo a vós, Senhor. Senhor, ouvi minha oração. Que vossos ouvidos se façam atentos à voz de minha súplica. Salmo 129, 1, 2. Como uma menina de 13 anos enfrentou a tragédia da morte do pai. Há alguns anos comparecia às exéquias de um homem que morrera de repente aos 50 anos de idade. Só tinha uma filha de 13 anos. A esposa morrera ao nascer a criança. A menina disse-me: papai sempre me afirmou que a morte era uma ida para a frente e antes de morrer assim me falou. Reze por mim, e eu sempre rezarei por você e a protegerei. Fiquei admirado e satisfeito por ouvi-la dizer. Sei que papai ouviu todas as palavras que o Senhor disse. Viu claramente. Sorriu para mim. Sei que não quer ver-me lastimando, chorando e concentrando-me nele. Deseja que eu seja feliz e alegre. Vá para a faculdade fazer o curso de medicina. Sei que ele se sentiria feliz. Não devo lágrimas ou tristezas a papai. Devo-lhe lealdade, amor e dedicação às verdades que me ensinou, fazendo algo de mim mesmo. Havia resolvido a tragédia do que se chama morte no coração e não se afligiu demasiadamente. Tinha um sentimento de companhia divina, que o confortava mais o conhecimento espiritual dos princípios do amor feliz e construtivo. Bondade, desenvolvimento, confiança, afeto, sentimento de fé nas leis de Deus e no amor que ele dedica a todos os seus filhos. Como triunfar sobre a tristeza e a solidão. À semelhança dessa menina, qualquer um pode elevar-se acima da melancolia, desânimo e sofrimento. Levante-se acima do sofrimento e domine-o agora. Saia da toca de tristeza, aflição e isolamento, reforçando em si o amor, a amizade, confiança, fé e atividade úteis, mais desejo intenso de aptidão elevada para amar o mundo e dar-lhe os seus talentos. Ao projetar essas qualidades, muito embora continue ainda em solidão e tristeza, você estará construindo outra casa no espírito na qual passará a habitar proximamente, se não desanimar e continuar a confiar nele, porque não te desamparará. Suporte a aflição atual enquanto reza pelo futuro, por causa da grande alegria que se apresenta à sua frente. Onde estão os que dizemos mortos? Estive ao lado de muitos homens e mulheres durante sua transição. Jamais vi algum deles demonstrar qualquer receio. Instintiva e intuitivamente sentem que estão penetrando numa dimensão de vida mais ampla. Ouviu-se Thomas Edison dizer a seu médico antes de morrer: é muito bonito aqui. Temos todos nós uma certa ansiedade como relação a condições em que se encontram nossos amados depois que deixam este plano de vida. Precisamos compreender que vivem em outra morada da casa do Pai e que estão separados de nós apenas por uma vibração mais elevada. Os assim chamados mortos estão todos ao nosso redor, e precisamos deixar de acreditar que morreram e se foram. Continuam vivos com a vida de Deus. Os programas de rádio e TV enchem o lugar em que você vive, ainda que você não possa ouvi-los ou vê-los sem um instrumento. O homem está sob a hipnótica influência da crença na morte, mas quando ele se afasta da escala de valores de séculos de falsas crenças, percebe que possui uma existência além do tempo e do espaço, tais como os conhecemos, e ele verá e sentirá a presença dos que ele agora chama de mortos. Tido como morto, viveu fora do corpo por 3 dias. Considera a morte como nascimento para a 4ª dimensão, onde vamos de mansão em mansão em escala ascendente.
Há uns 36 anos tive moléstia grave e fiquei inconsciente durante 3 dias. Durante esse tempo estava fora do corpo, tendo falado com parentes há muito desaparecidos da superfície da terra. Reconheci-os claramente. Sabia que tinha corpo, mas era diferente, tendo poderes que me permitiam passar através de portas fechadas, e sempre que pensava em qualquer lugar como Londres, Paris ou a Bélgica, onde estava minha irmã, para lá me transportava instantaneamente e podia ver e ouvir tudo quanto estava se passando. Falei a amigos e aos entes queridos na dimensão seguinte, mas não fazia uso de linguagem. Todos se comunicavam simplesmente pelo pensamento. Não havia qualquer limite. Tudo parecia estar vivo e eu não tinha o sentimento do tempo. Sentia-me livre, exaltado e arrebatadamente estático. Via o médico entrar no quarto onde estava o meu corpo e dizer: está morto. Sentia quando me tocava os olhos e me examinava as reações, e tentei dizer-lhe que estava vivo, mas não parecia saber que eu ali estava. Toquei-o e disse: deixe-me sossegado, não quero voltar, mas não havia reconhecimento perceptível do meu contato ou da minha voz. O médico aplicou-me uma injeção que devia ser algum estimulante para o coração. Eu estava furioso, não desejava retornar, era tão deslumbrante o estado transcendente. Estava começando a deleitar-me com as novas relações e os estudos na dimensão seguinte. Estava sendo restaurado para a vida e senti que voltava para o corpo como se estivesse entrando em corpo adormecido. Repentinamente pareceu-me que tudo desaparecia e senti-me novamente preso. Quando despertei, estava sofrendo de choque, sem dúvida alguma devido à cólera expressa no corpo na 4ª dimensão, antes de entrar na réplica de 3 dimensões. Até onde sabia, havia experimentado o que o mundo chama de morte e, conforme o nosso sentimento de tempo, estivera inconsciente durante 72 horas. Quando nos chamam de mortos, estamos simplesmente funcionando em dimensão mais elevada do espírito. A morte é vida em vibração mais elevada. Estamos vivendo agora na 4ª dimensão. Estamos realmente vivendo em todas as dimensões, porque estamos vivendo em Deus que é infinito. Os entes queridos que se foram estão continuando a viver aqui mesmo, onde estamos, mas em frequência ou vibração mais elevada. É possível que você tenha no quarto um ventilador que gire em velocidade tão elevada que as pás se tornam invisíveis. De igual maneira, é possível enviar 50 vozes diferentes por um cabo, as quais, entre si, não interferem devido à diferença das frequências. O programa de rádio e televisão não se interrompem uns aos outros, nem se chocam devido aos diferentes comprimentos de onda. Interpenetramos todos os planos e a nossa jornada é sempre para frente, para cima e em direção a Deus. O Espírito não nasceu nunca. O Espírito nunca deixará de ser. Nunca houve tempo em que não fosse, e começo e fim são sonhos. Fica o Espírito para sempre, sem nascer, sem morrer, sem forma. A morte, de modo algum, o toca, embora a morte pareça a casa dele. Sim, mas como alguém põe à parte as vestes desusadas e tomando outras novas, diz: vou usar esta hoje. Assim abandona o espírito, descuidado, as vestes carnais e passa a herdar a nova residência. Canção celestial. Instrumentos espirituais para dominar. 1. Compreenda que vive para sempre. A vida não tem começo nem fim. Você está vivo com a vida de Deus. 2. Não há o que se chama de morte. Quando se diz que alguém está morto, está funcionando em corpo da 4ª dimensão. 3. Cada fim é um novo começo, e quando termina a vida neste plano, nova vida começa. 4. O homem não leva o corpo consigo, veste novo corpo atenuado e rarefeito. Nunca ficará sem corpo.
5. Você encontrará novamente os entes queridos, o amor atrai e o reencontro será alegre. 6. Quando você adormece, não tem consciência do tempo conforme o conhecemos neste plano. Não existem relógios na dimensão seguinte da vida. 7. Não podemos ter os nossos entes queridos para sempre, e quando nos deixam, devemos desejar-lhes a divina prosperidade. 8. Não devemos nunca chorar ou lastimar os entes queridos. Devemos regozijar-nos com seu novo nascimento em Deus, ajudando-os, assim, na marcha para frente. 9. Reze pelos seus entes queridos, que o amor divino está com ele e leva para junto das águas tranquilas. 10. Você não deve aos seus entes queridos lágrimas e tristezas. Deve-lhes amor, liberdade, alegria e todas as bênçãos do céu. 11. Saia da toca da aflição, tristeza e isolamento, reforçando em si mesmo as qualidades de amor, afeto, confiança e aptidão elevada para amar. 12. Imagine que os seus entes queridos estão vivendo em outra mansão da casa de nosso Pai, de muitas mansões. Estão separados de nós apenas por frequência mais elevada. 13. Os programas de rádio e televisão enchem-nos a sala. Entretanto, não é possível vê-los sem instrumentos. Igualmente, os que chamamos de mortos estão todos em torno de nós. 14. Quando os homens nos dizem mortos, estamos simplesmente funcionando em dimensão mais elevada do espírito. 15. Vamos de glória em glória e a nossa jornada é sempre para diante, para cima e para Deus.